dia a todos. Bem-vindos ao Bom FISWeek. dia! Vamos iniciar aqui o nosso painel de Health, Fintechs e a sustentabilidade do setor de saúde. Eu sou o Mário, sócio da Domo, né, uma gestora aí de capital de risco em mais de 100 empresas, né, incluindo aí empresas do setor de saúde, né, sendo aqui um disclosure que a Flip Saúde e a Finex são empresas do portfólio, né, também trajetória de mais de 10 anos no setor aí, e também sou um dos founders aí do Buscapé, trabalhando mais de 20 anos no setor de tecnologia. Mas o importante aqui é saber como essas três pessoas aqui fora da curva aí estão conseguindo transformar o setor de saúde através das suas Health Fintechs, né? Então, eu gostaria aí, né, de apresentar, que cada um se apresentasse, né? Eu só vou fazer um último comentário aqui e eles vão tomar conta que eles são os protagonistas aqui, os empreendedores. Né, eu acho que saúde é um setor aí gigantesco, tem muitas oportunidades, mas é um setor muito peculiar, né? Quando Charles Darwin fez a sua volta ao mundo, descobrindo a teoria da evolução, ele teve a iluminação, né, quando chegou em Galápagos, né? Então, daí surgiu toda a evolução. Então, o brinco, né, é muito no nosso dia a dia, que é um setor, tem todos os outros setores, varejo, e-commerce, saúde, é um setor muito peculiar dentro de todo esse universo, e a gente brinca que é o Galápagos, porque só quem está dentro conhece, quem está fora é muito difícil de entender. Então vamos conhecer melhor na visão de quem está dentro do setor, né? Então eu gostaria que cada um pudesse se apresentar, né, a sua trajetória e por que vocês estão aí, né, nesse setor aí de Health Fintechs. Vamos, ladies Vai, first. Daniel, Né? começa. Ladies first? Daniel. Então tá bom, vou lá. Olá, gente. Sou Paula Matheus. Um beijo no coração. Rodrigo Vilar, obrigado. Doutor Josias, obrigado, né? Sempre mais um ano a gente fazendo iniciativa FIS. E vamos começar esse painel que está abrindo hoje o dia, botando um pouco de fogo no parquinho. Bom, Mário, primeira coisa que eu vou te dizer, eu conheço Galápagos e eu mergulhei com tubarões lá. Então, eu acho que eu estou pronta para a teoria da evolução da saúde. Como é que eu vim parar aqui no mundo de fintechs? Eu sou médica de formação, sou cirurgiã, por um problema de visão. Eu fui parar na parte de gestão, comecei na gestão pública. Lá, querendo resolver os problemas, eu acabei desenvolvendo a tese que aqui em São Paulo todo mundo conhece como Corujão da Saúde, que nada mais era que comprar o horário ocioso da iniciativa privada como gestora pública. Depois disso, eu transformo numa tese, literalmente, privada, comprando horário ocioso da iniciativa privada, mas vendendo no mercado out of pocket, e construindo essa tese que eu chamei de aditum, que era acesso em latim. Isso deu uma série de consequências, né? Então, eu fundei a Vidia, que era um marketplace de cirurgias, depois eu fui para a Saúde D, fazer o marketplace deles lá, depois eu levantei a Operação da Amor Saúde Cirurgias, que também era focado nesse sentido, mas como todo marketplace, plataforma, que tem buyer de um lado e seller do outro, a evolução natural é virar uma fintech. A exemplo, né, do iFood, a exemplo do Mercado Livre. Então, a história natural da tese era virar uma Health Fintech. E tive a oportunidade no final do ano passado, junto com o Mário, de co-investir na Flip. Então, eu saí do papel de empreendedora, de executiva, e vim para o papel de investidor. Mas a gente nunca perde o jeitão, né, Mário? Então, é aquele investidor que vai para a pista e cá estou eu na Flip Saúde, que é uma Health Fintech. Então, resumindo em 2 minutos aí para todo mundo poder falar, é assim que eu vim parar no mercado financeiro. Bom, então você Passa a bola aqui, aí, Daniel. Então tá bom. Bom, prazer aí para todo mundo, bom dia, obrigado à Iniciativa FIS, obrigado Paula, Mário, Fred. De fato, saúde é um bem complexo, desafiador, né?
por coincidência ou não, né, Mário, eu vim da indústria de banco, né, eu trabalhei de 99 a 2006 em banco, sou formado em economia de formação, fiquei basicamente 14 anos da minha vida trabalhando em consultoria, ajudando empresas a melhorar a eficiência, a implantar sistemas. Os clientes que eu trabalhei, muitos deles são fundos de investimento, são fundos bem hoje relevantes na área da saúde, né? O Carlyle fez a primeira transação na Redditor, quando foi permitida a entrada de capital estrangeiro no Brasil. O Pátria, né? Tem a Aliar e outras empresas. A Advent comprou um pedaço lá no Fleury, agora saiu, né? E comprou outras empresas no Brasil. A gente sabe dos desafios, é curioso que às vezes a coisa não é tão linha retinha e como a gente imagina, né? Eu entrei no setor em 2015, então a gente já conheceu bastante do setor, tanto lá de prestadores e pagadores, mas o trigger mais forte foi um evento familiar, ajudar o meu irmão, minha cunhada, que são médicos, ginecologistas, obstetras, tinham desafios aí nas questões financeiras da saúde, né, doutora Paula? Não é fácil, é super desafiador, e aí que a gente mergulhou, né? Mergulhou de fato para entender os desafios, como é que a gente pode melhorar as transações, né, de saúde, organizar, integrar, gerando mais transparência e gerando mais eficiência, que no final é o recebimento, o pagamento, né? Então, acho que a visão que a Paula colocou aqui, né, de no final virar uma fintech faz muito sentido, né? Eu vivi isso na indústria bancária, peguei lá de 99 a 2006, surgimento de muitas empresas de adquirência, né? Naquele momento não existia, por exemplo, a Stone, só existia VisaNet e Reddicar, né? Visa para processar cartões Visa, Reddicar para processar os cartões da Mastercard. Então, eu vi o nascimento disso, como é que as transações se organizaram, como é que as partes, né, os relacionamentos entre os players se consolidaram, se conectaram, e hoje, né, o Brasil é um dos setores mais desenvolvidos do ponto de vista de banking, né, globalmente. Então, um pouco acho que dessa experiência que a gente teve, né, que eu tive no passado, indústria bancária, um pouco do entendimento do setor, e hoje ajudando com a Finex a trazer um pouco de integração nesses fluxos de prestadores e pagadores para autorizar direito, para realizar os pagamentos, faturamentos corretos e, no final, ter o recebimento de cada uma das partes. Então, nossa tese, de fato, ela tem uma conexão muito forte aí de Health Fintech. Então, só um pouco da gente, um pouco da Finex e obrigado aí pela oportunidade. Bom, muito legal, gente. Sou o Frederico Andrade, tá? Agradeço muito aí o convite. Minha história é muito mais breve e muito mais tímida que a dos meus companheiros aqui, mas eu sou médico de formação também. Tive uma história aí com engenharia aeroespacial antes, super breve, né? Mas pouca gente sabe, eu acho que a Paula nem sabe, mas eu quase fui fazer matemática financeira, então sempre quis trabalhar em banco, assim, era uma coisa bem que eu queria muito. Acabei indo para medicina, formei, mas trabalhei como desenvolvedor durante a faculdade de software. Depois fui trabalhar como designer, cientista de dados, tive uma experiência bem legal com produtos digitais em algumas empresas aqui de São Paulo. E no meio disso, a gente começou ali, né, juntando um pessoal esquisito, né? Acho que nada linear, mas também outra coisa que eu tenho aprendido muito é sobre as caixinhas, né? Então, a gente conheceu outras pessoas ali que não eram profissionais de saúde tradicionais, então era nutricionista querendo ser designer, era fisioterapeuta querendo ser programador, e a gente começou uma produteria, né? Então a gente era um misto de uma consultoria estratégica com a software house para fazer projetos na área da saúde. E de lá para cá a gente vem fazendo alguns projetos legais aí, né? Então a empresa cresceu muito com farmacêutica. Hoje a gente trabalha com as principais indústrias aí, nacionais e internacionais, pagadores, hospitais, né, os prestadores aí. A gente fez muito projeto legal em diversas áreas. Acho que ao longo das falas aí vou ter oportunidade para colaborar um pouco mais com essa parte técnica. E hoje a gente está num movimento bem legal para se tornar uma empresa que é uma venture builder, né? Então realmente participar dos negócios que a gente está criando, mas é algo super recente aí, estamos começando essa história agora, então tem muito a aprender. Então espero poder contribuir aí. Obrigado. Maravilha, sensacional. Acho que para cada um aí dá para fazer uma série do Netflix aí fácil, né? Mas enfim, aí fica a sugestão para o futuro aí, né? Daniel, né? Um dos mantras aí da Finex aí é a transparência, né? Como, né, a Finex tem ajudado os médicos, os hospitais, né, e o setor da saúde a evoluir, né? Quais os benefícios, né, e dificuldades aí nessa jornada? Legal, Mário, acho que a pergunta é boa, né? Quando a gente começou a Finex, a gente olhou muito, né, como é que eram os processos e as conexões entre prestadores e pagadores,
E duas palavrinhas, né, na saúde, faturamento e glosa, né? Todo mundo sabe o que é isso e sabe que é um desafio gigantesco, né? E quando a gente começou a entender o processo, né, e as conexões, a gente entendeu que ter uma relação, né, e dados confiáveis, uma relação próxima e transparente poderia ajudar. É muito desafiador, né, Mário, porque é um setor com muita complexidade, muita particularidade, a contratualização entre prestadores e pagadores é difícil, né? A gente entende que existe uma assimetria de informações na saúde entre prestador e pagador e no final quem paga a conta lá que são as empresas ou os indivíduos na saúde suplementar, né? No setor público ainda tem aí o SUS, né, os municípios, estados, federações, mas olhando a perspectiva aqui na questão da saúde suplementar, a gente entendeu que para resolver esse problema de conexão, né, entre as partes, para que o faturamento e o recebimento seja previsível e seja realizado conforme o contrato, a gente tem que conectar os players, né? Tem que conectar prestador, pagador e entender que o fluxo do recebimento, na verdade, ele é o desdobramento, o impacto de um processo que começa lá na exigibilidade e na autorização, chegando no faturamento, que aí pode virar um recebimento ou uma glose, né? A gente entendeu que para ajudar nesse setor e ajudar nessas conexões, a gente precisava ter, primeiro, uma posição independente, né, que a gente não fosse conectado nem tivesse relações com prestadores e pagadores, que a gente tivesse uma visão de entrar corretamente com os dados, então, desde o pedido de uma cirurgia, que é o nosso foco hoje, até o processamento disso, para o clínica, para o consultório, para o ambulatório, entrando dentro do hospital, entendendo suas contratualizações com as fontes pagadoras, né, com as operadoras, medicina de grupo, seguradora, Unimed, seja que for, autogestão, e que esse dado seja único para todos eles. Então, a nossa visão foi sempre muito entrar com o dado correto na entrada, para permitir, né, um chaveamento, uma autorização, né, acho que o Fred vai falar talvez depois, como se fosse uma tokenização da transação, para que seja confiável para as duas partes, para o prestador e para o pagador, e que, dado uma contratualização e dado uma autorização, esse faturamento deveria ser correto e, no limite, não deveria ter glosa, né? Se a gente solicitar o pedido, a doutora Paula pede uma cirurgia dentro de uma contratualização pré-definida, num valor acordado, esse valor deveria, né, ser recebido. O fato é muito desafiador, por isso que a gente tem que ir em etapas, né, Mário? A gente fala muito isso, a gente não sai do 0 para o 100 do dia para a noite, então a gente tem trabalhado muito em conectar, primeiro, as informações básicas das transações dos pedidos de cirurgia, autorizações, que vão gerar as informações do faturamento, começando pelo médico, secretária, no consultório, na clínica, entrando dentro do hospital e organizando o fluxo de informações e gerando, né, transações com base nessas informações contratualizadas, seja uma guia de autorização, seja uma conexão e comunicação, né, entre players para você poder ter as informações corretas, até chegar no fluxo do faturamento e do recebimento, né? Então, a gente entende que a nossa contribuição aqui é organizar esses processos, organizar os dados, para que tenham informações confiáveis, que gerando essa confiabilidade nos dados, você tem confiança para poder transacionar, relacionar, negociar, gerando essa transparência nas informações para você poder melhorar os fluxos, melhorar as negociações e que a gente tenha eficiência, né? Então, automação, digitalização gera eficiência operacional, mas acho que o nosso papel de trazer essa transparência é muito mais da visibilidade para que exista confiança, né, nas relações entre os prestadores e pagadores, para a gente poder ter, né, de fato, mais eficiência financeira no setor. Então, acho que nossa tese é lá do Health, lá do Fintech, conectando nisso, né? Transações, autorizações, pagamentos, que no final gera cálculo, faturamento e recebimento, né? Então, essa nossa visão de transparência, integração e eficiência com base nesse ponto de vista. Muito legal. Fred, né? Você é jovencito, mas acho que uma coisa que a gente tem aí como referência aí no Brasil, né? É o setor financeiro e sua vanguarda na tecnologia, né? Principalmente década de 70, 80, a hiperinflação gerou um gatilho aí, né? Para trazer várias inovações financeiras, né? O Brasil sempre teve essa, até hoje, né? Temos aí Pix, enfim, né? Tem essa vocação. E hoje, né, essas novas frentes, blockchain, tokenização, né,
como, né, temos também a inflação na saúde, né? Será que a gente vai conseguir aí encaixar essas tecnologias aí nesse mundo aí, né, de saúde, né? Como é que você vê isso, né? Não, muito legal. Eu acho que assim, a primeira coisa que é interessante a gente pensar é um recorte histórico de como que é a adoção de tecnologia nesses setores, né? Então, historicamente, o setor financeiro brasileiro ele foi referência internacional do ponto de vista de tecnologia. O que a gente fez com o Pix, o mesmo que a gente está fazendo agora com o Drex, são cases internacionais. Poucos países conseguem fazer o que a gente faz. Digo em qualidade técnica mesmo, documentação, enfim, o pessoal super à frente. Já a saúde, parece que a gente sempre está com um problema, né? É sempre muito difícil a gente conseguir implementar alguma inovação tecnológica. Acho que tanto a Paula quanto o Daniel conseguem falar super bem disso, mas historicamente questões como interoperabilidade, né, equilibrar ali o sistema de incentivo entre pagadores e prestadores, né, e a própria glosa, que eu acho que o Daniel trouxe super bem, é uma perversidade que se relaciona a esse sistema de incentivos, né. Então, é um setor naturalmente mais resistente. Eu gosto muito, converso muito com a Paula sobre a tese da Andreessen Horowitz nisso, né, de como a maior empresa do mundo certamente será uma FinHealth Tech, né. E eu acho que ela casa muito com a sua fala, porque você tem hoje um mercado de 4 trilhões de dólares, por exemplo, nos Estados Unidos, que toda a GAFA está tentando entrar, né? Então, Google, Amazon, Facebook, Apple, as maiores empresas do planeta, tentam se tornar empresas de saúde. A própria Apple já falou algumas vezes ali, né, que até 2030 vai se tornar e tudo mais, vamos ver. Mas eles não conseguem. E não conseguem muito porque, ao meu ver, tem que ser uma mudança de dentro para fora. E aí, o que você comentou de superinflação e desses cenários que eles ensinam muito mais pelo medo e pela punição do que pelo incentivo e bonificação, eu acho que eles são catalisadores. Então, eu acredito que a gente está vendo, de uma maneira otimista, várias pessoas que conseguem, de dentro para fora, começar a mudar a saúde, né? Eu digo isso na minha história pessoal até, a gente enfrentava muita resistência em implantar tecnologias super simples de RPs dentro de hospitais. Não estou nem falando de coisas que criticamente mudam o ponteiro financeiro, né, que em teoria seria algo muito mais tangível para você comentar. E mesmo assim a gente não conseguia, porém quando a gente começava a ter esse buy-in das lideranças técnicas, né, e aí, eu acho que o Daniel, a gente também já conversou muito, o sistema de saúde ainda é muito médico-cêntrico. Então, quando a gente consegue ter esse key stakeholder ali olhando para dentro dessa cadeia e se sensibilizando, a probabilidade da gente ter uma mudança muito mais efetiva é muito mais alta. Então, acho que essas tensões que a gente está vendo, por exemplo, nos cenários de pagadores hoje, e a emergência de soluções alternativas, elas estão tracionando a criatividade e a velocidade na implementação dessas tecnologias, né? Então, blockchain é uma coisa razoavelmente antiga. Eu não diria que talvez seja uma descoberta para o setor da saúde. Tem diversas aplicações, né, desde interoperabilidade de dados até rastreabilidade, mas focando na parte de fintech, eu acredito que a gente tem algo muito prolífico aqui na área dos smart contracts, que é exatamente a fala que o Dan fez, né? E de como a gente consegue resolver questões de inadimplência, né? Então, poxa, virtualmente eu posso eliminar a gloss de algumas cadeias se eu tiver os players, né, devidamente sensibilizados por problema que isso está gerando para os dois lados, né? Porque quando a transação é concluída, quando o serviço é prestado, eu automaticamente debito de uma conta. Então, isso é uma das coisas que nos será permitida, né? E a tokenização, ela também abre um universo interessantíssimo para monetização de assets que hoje não são monetizáveis. Um deles é dado clínico. Então, no Brasil, a gente tem uma casuística absurda. A gente trabalha muito com a indústria farmacêutica, a gente vê o interesse que empresas gringas têm em explorar o Brasil de um ponto de vista mais técnico-acadêmico, né? A saúde, gente, ainda é muito dependente de P&D, né? E cada vez vai ser mais. É a parte mais cara, inclusive, né? A gente até brinca que tem a lei de Moore e tem a lei de Arum, porque na saúde é cada vez mais caro você fazer desenvolvimento técnico-científico, enquanto a tecnologia é o contrário. Então, se você parar para ver, esse outro sistema de incentivo muito interessante, que esses novos paradigmas de construção de relacionamento entre assets na saúde, vai provavelmente mudar. Mas tudo por uma pressão que no final do dia é financeira. A conta não está fechando. A gente está vendo aí gente que jamais a gente acreditou que pudesse ter um tombo, tendo tombos homéricos. Então, eu acho que eu vejo de uma maneira muito preocupada, mas ao mesmo tempo muito otimista, tá? Respondendo aí a pergunta. Muito legal, muito bacana. Paula, né, você aí que já navegou em várias frentes aí, né, temos aí essa inflação médica, né, inflação da saúde, né, que todo mundo comenta, né,
mas temos aí um desafio de acesso também, né? Como é que, né, a Flip, né, a Flip Saúde aí tem aí navegado nesse universo aí, né? Como é que está conseguindo solucionar, né, essa parte aí financeira, né, que todo mundo, né, fica admirado aí, né, como resolver e como gerar acesso nesse setor? Vamos lá, Mário. Eu gosto muito de trazer uma primeira provocação, né? A gente vê as big empresas do mundo, todas de tecnologia, né? Pega lá as 10 maiores, mas tem uma lá no meio da galera que é mercado de luxo, que é a LVMH, né? Se a gente for ver. E o Bernard, que é o CEO e que está lá comandando, ele fala uma palavrinha que eu acho fantástico para todo mundo aqui que está nos ouvindo. O que é a palavra antagônica ao luxo? Como é que o mercado de luxo trabalha? Então, ele sempre fala que a palavra mais antagônica ao luxo é acesso. Então, o mercado de luxo ele é pautado em restrição de acesso e alto custo. Faz sentido para essas duas palavrinhas, restrição de acesso e alto custo? Opa, estamos falando de saúde? Saúde é mercado de luxo agora? No Brasil é. Infelizmente, essa inflação médica transformou a saúde suplementar no mercado de luxo, porque ela trabalha com alto custo e restrição de acesso. Aí, quando você olha qual é o desdobramento disso, a gente tem 75% da população sem plano de saúde. Não significa que não necessite. E você vê que, nesse ponto, já surgiram vários incumbentes que estão abaixo do radar, trabalhando esse mercado desses 75% que a gente chama de out of pocket. Hoje, a saúde suplementar está com mais ou menos, vou arredondar, 50 milhões de usuários. A gente tem uma única empresa no Brasil trabalhando no mercado out of pocket, que chama-se Cartão de Todos, onde eu estive lá, com 24 milhões de usuários pagantes. Eu nunca vi eles em setor, nesses eventos nenhum. Entendeu? Então, assim, olha como é que nós, do setor de saúde, acabamos nos comportando. Então, olhando para isso, agora contextualizando, onde a Flip entra? A Flip, ela é uma financeira para a saúde. Ela traz meios de pagamento e crédito. Então, 75% dessa população que não tem plano, precisa fazer uma cirurgia, precisa fazer um procedimento, quer seja cirúrgico, quer seja odontológico, quer seja médico ou quer seja veterinário, a gente não está falando aqui só de saúde humana, estamos falando de saúde animal. Na Flip, ela vai encontrar meios de pagamento, se o hospital ou a clínica tiver flipado, ou crédito. É o famoso carnê das Casas Bahia. Então, assim, quando a gente vai comprar carro, quando a gente vai comprar eletrodoméstico, quando a gente vai comprar apartamento, a gente tem múltiplos meios de pagamento. E a gente tem o famoso financiamento. Quando vem para a saúde, tinha um certo paradigma, né? O médico, eu e o Fred, a gente sabe bem, parece que a gente aprende na faculdade de medicina que o médico não pode cobrar, é praticamente um sacerdócio. Então, a gente vê, e aqui o Daniel com a Finex vê bem, que no fim do dia quem faz todo esse trabalho para o médico é a secretária, é o orçamentista. Ele acaba nem se metendo nisso. Então, a Flip ela entra para solucionar essa dor de trazer meios de pagamento, de trazer múltiplos cartões, parcelamento, para falar mais claro, parcelamento em 24 vezes, Pix parcelado. Então, a gente aumenta o acesso aqui, aumentando a viabilidade econômica de quem paga no mercado out of pocket. Muito acho bacana. Que é isso. E um número, Mário, só para completar e para jogar para você, Daniel, para as pessoas entenderem do que a Finex faz, aqui ó, vou fazer um jabá da Finex. Me corrija se eu estiver errada com os números, mas foram 600 mil cirurgias gerenciadas no ano passado, certo? Ou no 2023. Enfim. Disso, 20% é out of pocket. Aqui é uma provocação para os gestores de hospitais que estão ouvindo. Se 20% é out of pocket, ou particular, gente, para quem não conhece o que é out of pocket, a gente está falando de 120 mil cirurgias. Eu coloquei um ticket médio de 7 mil reais, que é baixinho, hein, Daniel? Então, a gente está falando de 840 milhões de reais que você aí que está ouvindo está deixando na mesa de outro prestador. Beijo. Era para provocar, não era? É uma quantia aí realmente bastante relevante aí, né? Daniel, aí, nesse desafio aí, né, do setor, né, que é trazer previsibilidade financeira,
Temos aí esse mundo das glosas aí, como, né, reduzir glosas aí, como é que vocês estão navegando nesse tema, né, que, enfim, né, às vezes é tão comentado, mas também um estrangeiro não consegue, né, entender o Brasil também nesse ângulo, né, como é que a Finex aí tá navegando nesse tema aí? Não, legal, mas tá puxando pelo gancho, né, da Paula. O fluxo operacional que a gente hoje tem muito grande, né? A gente está falando de alguma coisa em torno de 600 mil cirurgias anualizadas. A gente, até em termos de produto, é curioso, né, para o nosso painel. A gente tem uma solução para organizar a gestão de fila de cirurgia, jornada cirúrgica, e uma solução de remuneração médica. Ou seja, a gente tem, né, um produto muito acoplado aqui com o nosso tema, né? E nesse cenário, Mário, o que a gente tem discutido, né? A nossa amplitude hoje é bastante grande, né? A gente está falando aí de mais de 20 mil médicos em 16 estados aqui no Brasil, né? 30 cidades, mais ou menos, e a gente está vendo as realidades muito diferentes, né? Acho que o primeiro desafio para ajudar num tema como esse, que parece genérico, mas ele é muito particular, né? Nos estados, nas relações entre prestadores e pagadores de forma regional. O Brasil, a saúde, né, e o tema mais ainda complexo, né, Fred? Além de saúde ser complexo, a saúde no Brasil é regional. Então, assim, não é tão simples resolver um problema genérico de glosa, porque o problema é localizado, né? Mas o que a gente tem colaborado, Mari, tem sido uma coisa, né, uniforme em todos esses lugares, é de você trazer previsibilidade com a entrada correta, contratualizada correta. No nosso caso, a gente está falando de protocolo de cirurgia. Se você tem um protocolo cirúrgico definido entre fonte pagadora, hospitais e médicos, e esse pedido, começando lá na secretária do médico, como a doutora Paula falou, entrando correto, com os protocolos cirúrgicos definidos, que o hospital veja essa informação e que a operadora também veja, isso traz previsibilidade para todo mundo ganha. E no nosso caso, ainda eu posso falar, doutora Paula, você pedindo a cirurgia protocolada, você vai ganhar X reais, X moedas aqui que você vai ganhar porque você seguiu o protocolo. Traz previsibilidade para o hospital para garantir as margens, o controle dele. Você consegue estabelecer uma relação melhor com a fonte pagadora porque dá previsibilidade no sinistro. E, dado esse cenário, se a gente está fazendo um pedido combinado, contratualizado, né, antecipadamente, a gente poderia reduzir, né, os fluxos de glosa, né? Porque o contrato e o pedido já está sendo feito de uma forma combinada entre as partes. É desafiador? Extremamente desafiador, né, Mário? Porque a gente está falando de mudar uma cultura, né? É uma cultura de muitos anos, né, de como o setor trabalha. A gente vem do mundo de fee for service, a gente vem do mundo de transação, né? Então, quanto mais transação, mais faturamento. E a gente está mudando essa lógica para trazer previsibilidade para o setor, para reduzir custos e que a gente tenha um setor, né, mais saudável, né? Essa inflação médica, a inflação aí do setor sempre 2, 3 vezes mais, às vezes, que a inflação, né, PCA tradicional, é complicado. Como é que para de pé? Por isso que a gente está reduzindo, né, o acesso, aumentando a necessidade de acessar lá, né, o SUS, e que a gente também tem o pessoal indo atrás do out of pocket, do particular. Então, a gente tem trabalhado muito com protocolo cirúrgico, fazendo esse trabalho de conectar os dados, os processos, as regras de negócio, e uma vez isso, né, tokenizado, esse blockchain feito, né, Fred, aí depois você puxa o assunto que você entende melhor, a gente deveria reduzir o nosso volume de glosa, uma vez que a gente tem esse combinado, né, entre as partes, na entrada, né, na entrada do dado, na entrada do processo, na entrada do pedido do procedimento, né. Então, a gente está fazendo isso de forma específica. Não é fácil fazer isso, mas como a necessidade é muito grande, né, tanto do prestador como do pagador hoje, a gente está conseguindo implantar isso de forma bem relevante e rápida, tá? Eu acho que a aderência, a adesão das duas partes está sendo muito positiva, para que a gente traga mais sustentabilidade para o setor, né? Então, a gente, no micro, né, cosmo aqui, né, saiu do abrangente, né, Fred, saúde, né, como um todo, a gente entrando num processo específico, e é um pouco do que a gente está tentando contribuir, coisa prática,
pragmática e que funcione, né? Então, nossa aplicação hoje, ela está trabalhando para gerar essa integração, essa previsibilidade para melhorar o fluxo financeiro, né? No final do dia é isso mesmo, né? É o fluxo financeiro que vai, né, controlando o processo e dando drive aqui para a gente tomar as decisões e implementar aí as soluções e projetos aí nos setores, né? Legal, excelente. Pegando aí o gancho aí, né? Passando a bola aí pro Fred de novo, né? O mundo health, fintech aí tem regulado, né? São dois setores que são muito regulados, né? Que tem aí, né, Bacen, enfim, tem INES, Anvisa, enfim, são setores que têm essa característica e é positivo até para se ter um acidente aí em qualquer um dos ramos é brutal, então é muito positivo ter essa regulação, né? Mas dentro desse cenário também tem problemas, né, de impostos em cascata, tem um monte de outras coisas que acabam dificultando. E na sua visão aí, como, né, podemos tokenizar, como podemos usar o blockchain, essas inovações financeiras aí, pegando esse contexto aí, tá? Não, muito legal. Eu acho que, assim, primeiro, um breve recorte aí do cenário tributário. Esse ano, em junho, a gente teve uma proposta muito interessante, né, que já está no Senado, que basicamente ela pontuava uma tentativa de melhorar a situação tributária na saúde como um todo, né? Muitos juristas, tributaristas têm visto que não está tão explícito isso, né? Então, tinha uma previsão ali de redução de 60% no IVA, né? E também uma importante redução das alíquotas de IBS, né? Então, por exemplo, para a situação de indústrias que não têm grandes ciclos tributários, isso faria muito sentido, que não tem, por exemplo, muita tributação em cadeia, como você disse muito bem. Que na saúde, às vezes tem, inclusive, tá? Então, é um argumento frágil de considerar que só uma metalúrgica, por exemplo, que vai ter isso. Então, quando você vê eu acho que eu, assim, de novo, não me faço aqui um especialista no assunto, mas o pouco que eu li, ainda é muito incerto como a arbitragem dessas determinações legais e pareceres vai ser implementada na ponta. Então, o primeiro recorte que a gente tem que pensar é esse. Existe muita incerteza ainda do ponto de vista regulatório, né? E a grande palavra da vez aqui é, olha, saúde é um setor muito crítico e que está passando por um momento muito crítico. Então, se a gente pesar a mão aqui, a gente pode estar destruindo o país, né? E é algo extremamente essencial para a população. Então, existe esse aclame, assim, no sentido mais social, que talvez nos ajude a tensionar mecanismos mais eficientes de promover essa eficiência regulatória. Dito isto, a gente tem alguns vetores, né, que surgem. O primeiro deles é como que a tecnologia pode ajudar na execução dessas regulamentações, né? E eu acho que o Daniel ele trouxe em vários momentos da fala dele uma coisa que eu acho super crítica sobre blockchain, por exemplo, né, que é a questão da transparência. Então, no momento que você pega uma transação, ou melhor, uma cadeia de ações, tornando ainda mais complexo o desafio, e você consegue facilitar um processo de auditoria, ou até mesmo automatizar esse processo de auditoria, uma vez que você pode desintermediar humanos do processo e transformar em algoritmos a execução de determinados protocolos, você tem um vetor extremamente promissor no sentido de execução dessas medidas regulatórias. De novo, isso eu acho que é um ponto que a Paulo sempre traz, a adoção de tecnologias não é algo linear, né? Ela tem uma história super legal aí com a telemedicina, que ela pode falar mais, e mostra como algo que é razoavelmente antigo tardou e precisou de tanta porrada para poder sair. Então, eu acredito que vai ser algo muito parecido em relação a blockchain em ciclo da receita, por exemplo, né? Mas existe, sim, um sentido muito pragmático ali. Então, esse é um primeiro vetor. E o segundo vetor é o que a gente vê no próprio Drex, né? Então, se a gente parar para pensar como que uma moeda digital de Banco Central ela poderia mudar esse contexto, e só recobrando, né? Então, foi criado em 2016, né? Enfim, pelo Banco de Compensações Internacionais, e ele é um DLT, né? Nada mais é do que um Distributed Ledger Technology, né? Então, basicamente, ele faz aquele livro-razão, né? Só que a partir de uma tecnologia em blockchain. Só dando uma breve contextualização, o que é o blockchain? Nada mais é do que um sistema de arbitragem de blocos, né, que se relacionam para a validação das informações que estão ali dentro. Então, cada nova informação que é incluída na cadeia precisa da comprovação de todos nós a montante dele,
né? Na área da saúde, a gente, está falando do Drex, não é exatamente isso que acontece, né? É um mecanismo de Proof of Work, Proof of Authority. Então, existem alguns nós que são certificados e que esses nós vão ter autoridade para poder arbitrar ou não a inclusão de novas informações aqui dentro. O fato é que ele tem um comportamento de stablecoin, então tem uma paridade de 1 para 1 em relação real, né? E ele tem e esse eu acredito que é um dos principais pontos, ele tem essa abertura aos smart contracts. E o que são os smart contracts? São algoritmos. Simples assim. Então imagina agora que o dinheiro, além de ter um lastro, né, que é muito diferente do Pix, que é um mecanismo de transferência, aqui a gente tem uma moeda, efetivamente, ela permite que você interpole algoritmos dentro das transações que ela faz. É como se ao te dar R$1, poderia ter um protocolo ali que me diz como esse R$1 pode ser dado para você. Isso é groundbreaking. Isso muda realmente o paradigma de como a gente pode avançar essas questões em saúde. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, o desafio da glosa que o Daniel trouxe, né? E esse é super divertido. Porque agora, virtualmente, né? Estou dizendo que é possível, não estou dizendo que vai acontecer. A gente pode eliminar, de um dia para a noite, a glosa. E como que a gente faz isso? A gente pode ter um sistema no qual apenas após a execução de um serviço, por exemplo, registrado em prontuário eletrônico, e eu posso ter uma comunicação direta com o RP do hospital, apenas após a conclusão e algum marcador, por exemplo, de eficiência ou de adequação protocolar, como o Daniel super trouxe, que é algo tão importante quanto a execução, eu efetuo o pagamento, e na hora. Né? E eu posso deixar, inclusive, o dinheiro bloqueado das duas partes. E aí tem uma questão de teoria de jogos bem interessante aqui, eu posso, inclusive, fazer as partes comitarem mais dinheiro do que é transacionado para penalizar a irregularidade. Então, da mesma forma que eu também faço uma coisa legal, eu posso ser não tão legal também, para incentivar ainda mais a ocorrência disso. E no limite, aí olhando talvez até para um pouco distópico, eu poderia falar que o dinheiro de um Bolsa Família ou de algum sistema de incentivo governamentário só pode ser utilizado para alguns setores críticos, como saúde. Então, você não vai poder comprar a calça, né, com esse dinheiro. E eu tenho a lastreabilidade e o potencial de dizer que aquele Drexzinho seu só pode ir para alimentação, por exemplo. Então, isso é para mostrar para vocês a flexibilidade que um smart contract pode dar para uma cadeia, como com essa. A outra questão da tributação em cadeia, aí é um tema super legal, né, Paulo? A gente gosta muito de falar disso, mas a saúde, ela tem em algumas cadeias, principalmente de equipamentos médicos e de insumos farmacêuticos, diversos níveis de distribuição, de fornecimento, de revenda, até estar lá no prestador final. Então, vai desde uma farmacêutica, por exemplo, que vai produzir, depois vai para um distribuidor de long mile, depois de middle mile, depois de last mile, depois vai para um CD, depois vai para um prestador e depois o pagador vai pagar para o prestador para poder ir para o paciente. Isso quando não tem mais intermediários que frequentemente o tem. Né? E, normalmente, os montantes financeiros são colocados 1 a 1. Então, aqui é uma questão de matemática, né? Se a tributação é feita no montante total, se o montante é maior, a fração que vai ser retirada também para o governo é maior. E uma das coisas que essa reforma ela está abrindo uma oportunidade é da revisão de como isso é feito. E os smart contracts, eles podem ser um mecanismo mais rápido da gente assegurar que eu fraciono o dinheiro que cada entidade dessa precisa receber pelo serviço que está sendo prestado, e a tributação ela é feita na fração, e não no todo que ela recebeu para repassar para o próximo. Então isso faz um save em cadeia absurdo, né, que é o problema da tributação em cadeia. Como a gente entende, novamente, que a saúde é um setor crítico e está passando por uma dificuldade como um todo, a gente poderia salvar esse excesso tributário, e agora com o blockchain a gente tem um mecanismo para tornar transparente, rastreável e seguro o mecanismo de execução dessa previsão regulatória. A gente não está fazendo nada ilegal, porque antes talvez fosse um pouco, né? Uma vez que os pareceres jurídicos no Brasil em relação a blockchain, criptomoedas, né? Lembrando que a gente não está falando de cripto aqui, tá? Eu acho que isso é super crítico, eu acho que cripto é uma palavra que assusta um pouco as pessoas. A gente está falando de coisas estáveis, são stablecoins, por exemplo, no caso de Drex. Cripto é outra coisa, é totalmente especulativo, não se confundem as coisas, a única similaridade é que ambas usam blockchain como tecnologia por trás, mas isso seria possível, né, e a gente conseguiria ter isso de uma maneira muito mais pertinente. Então, eu acho que isso é legal, assim, olhando para exemplos de inadimplência, olhando para exemplos que você precisa equilibrar o sistema de incentivos entre esses players, e como o próprio governo agora ele emerge, né, como
um potencial controlador e arbitrador de como a população gasta o seu dinheiro. Né? Isso é algo que pode ser possível. Imagina, por exemplo, eu pagando benefício para os meus funcionários, eu posso dizer que aquele dinheiro vai ser gasto sem precisar de um flash, por exemplo. Eu faço isso a partir do próprio Drex. Então, eu acho que vai ser super divertido ver o que vai, mas o potencial é muito grande. Tá? Excelente aí, muitas quebras de paradigma aí nesse painel aqui, né? Estamos finalizando aqui, tem uma pergunta da audiência que eu vou abrir aí para quem quiser responder, e eu acho que para a gente finalizar também eu gostaria que a Paula depois colocasse aí, ela que tem a visão 360 graus, que já trabalhou no setor público, privado, empreendeu, agora investindo, né, quais são as tendências aí que você está vendo para o futuro, né, do setor. Mas antes de você finalizar e fechar aqui o painel, só uma pergunta da audiência aqui, que na visão de vocês, como o modelo de pagamento por desfecho afeta o fluxo financeiro, né? Não sei se alguém quer responder essa aí. Acho que o Daniel está mais... O fluxo financeiro é com você, Daniel. Eu ainda não acredito ninguém me provou ainda essa tese, tá? Pronto, vou responder numa tacada só, vou apanhar depois que estou falando isso, mas VBHC ainda, para mim, tirando o Joinville, que a gente estava falando, que conseguiu fazer um case, o resto no fluxo financeiro, Mário, ninguém conseguiu provar. Você concorda, Daniel? Eu acho que tem um desafio bastante grande, né? Eu acho que a gente hoje, querendo ou não, as informações de saúde ainda são bastante analógicas, né? E ainda existe muito desafio na integração dos dados entre prestador e pagador, né? E dado esse cenário, eu acho que a gente precisa, né, conectar prestador e pagador para poder ter modelos de remuneração por performance, né? Acho que vou responder de uma forma prática, tá, Mara? Acho que sim ou não, o tempo vai dizer e todo mundo aqui vai provar. Todo mundo está querendo caminhar para isso é um fato, né? Agora, como fazer isso de fato, né? A gente, na prática, no mundo de cirurgia, está definindo protocolos. Esses protocolos a gente pode medir, né, o que era previsto, o que era protocolado, quais os riscos, para depois medir o desfecho de como foi essa cirurgia, né? O paciente está bem, não está bem, reinternou, reoperou, etc., né? Essa medição, a gente está vendo que ela está acontecendo, talvez de forma isolada, né? A gente vê, por exemplo, empresas focadas em algoritmos de análise de desfecho. Pô, legal. Mas como é que conecta isso na transação do procedimento, no pedido, não tem conexão entre avaliar desfecho e olhar a transação, tem um desafio, né? Existem empresas que já estão aplicando isso, né, de maneiras diferentes, mas a gente percebe que talvez o grande desafio é harmonizar o dado, harmonizar a informação, conectando, né, médico, hospital, laboratório, outros prestadores aqui e o pagador, né? Então a gente vê, o movimento é forte, todo mundo está buscando algum caminho, é desafiador, não tem nada implementado em escala, né, Paulo? Então, acho que concordando com a Paula, olhando para a perspectiva de soluções que, de fato, virem escaláveis, é porque, pontualmente, determinado contrato, determinadas transações, a gente pode fazer, tem alguma restrição, tem alguma limitação, mas é possível fazer, mas num ambiente pequeno, né? Pego lá procedimentos específicos, num hospital específico, com uma equipe médica específica. Pô, podemos fazer. Mas a gente não viu ainda nada escalável, né? Que você possa pegar e colocar para uma, né, o operador inteiro e todos os seus setores, para o município inteiro e para todos os hospitais, todos os prestadores, todos os médicos. A gente não viu esse tipo de solução, mas a gente vê fragmentado, né, soluções sendo implementadas, mas ainda não com uma conexão, né, completa, né, da transação inteira, da realização dele e o pagamento realizado, né? Vai chegar, uma hora ou outra, talvez seja como o Fred falou, talvez seja uma curva J, né? De repente vai andando, de repente, depois explode, né? Acho que tecnologia vai ajudar muito nisso e as nossas soluções aqui vão ajudar muito nisso, né? Mas eu vejo que sim, está sendo feito, me parece mais pontual e fragmentado, e agora uma tentativa e um trabalho de muita gente conectar essa cadeia, né, para permitir de fato o acompanhamento da transação e o pagamento efetivo dele com medição de desfecho, né. Vai chegar, a gente tem que acreditar nisso, né, Paulo? A nossa missão aqui como Health Tech Fintech
essa conexão e trazer eficiência e soluções que sejam, né, orientadas para isso. E trabalhar com modelos de remuneração com desfecho tem que acontecer. Como? Eu acho que a gente juntos aqui nós vamos descobrir um caminho, mas me parece que existem essas essas iniciativas. Eu entro agora nas tendências. Vamos lá, então, Paulo. O que você está vendo aí, que todo mundo está curioso aí dessa visão 360 graus aí para o setor aí? Eu queria complementar aqui o que o Daniel falou. Hoje não está acontecendo, né? Pegando a pergunta, ele colocando não está acontecendo, então ainda não influencia no fluxo financeiro do hospital. Mas aqui pegando, ele colocando o cenário de agora, que não está acontecendo, com alguns conceitos que o Fred trouxe, aí a gente começa a ver qual é a tendência futura, literalmente, para o setor de Health Fintech. Então, quando a gente pensa numa palavra de blockchain, para a maioria do pessoal que está no público aqui, eles não conhecem nenhum conceito. Então, blockchain nada mais é que um livro de registro imutável e compartilhado. Então, sabe aquele livro de registro que todo mundo já viu, quer seja lá na padaria, que você anota, compra, né? O que entrou, o que saiu, a contabilidade. O blockchain é isso. São bloquinhos que você vai colocando, né, numa plataforma que ela é imutável. Então, mas, Paula, se eu colocar um dado errado, eu não consigo mais mudar? Não, você consegue mudar, mas vai aparecer para todo mundo que foi você que mudou, em que momento você mudou. Então, isso traz transparência. E ele é compartilhado com todo mundo. Então, ele pode ser um blockchain público, como está acontecendo com o Drex, a plataforma do Drex, do Banco Central, ou ele pode ser privado, por exemplo, como o Diasis Health, que faz isso com dados assistenciais. E a gente define quem vê, como vê, e principalmente cria as regras do jogo desses bloquinhos, que são o que o Fred falou, smart contracts. Então, aquele contrato comercial entre um hospital e uma operadora, com regras, ao invés de ele ficar no papel e o auditor ir lá e glosar e toda essa parafernália que a gente vê, que é um show de horrores, desculpa, eu fui auditora médica, eu sei como é que funciona, ele pode virar um algoritmo, Mário, que define as regras do jogo, entendeu? Literalmente, sem ninguém, todo mundo que mudar qualquer coisinha vai aparecer nesse blockchain, e eu consigo pegar ciclo financeiro, estou falando aqui de operadora de saúde suplementar, e colocar dentro dessa plataforma com os smart contracts, e aí eu elimino, como o Fred falou, a glosa do dia para a noite, que regra é regra. Algoritmo não tem os acordos que a gente vê acontecendo lá dentro dos comerciais e das auditorias, que é uma grande realidade que acontece e aonde tem um grande desperdício. Se a gente for ver para uma outra aplicabilidade do que vem de Drex e da plataforma, né, de blockchain que o Banco Central está colocando, é como eles vão permitir tokens, e vão permitir tokens de atacado e de varejo, e logo vai abrir-se o sandbox para as instituições financeiras começarem a brincar. Hoje só está em título do Tesouro Nacional. A gente pode começar a pegar as cadeias que são multitributadas, que foi o que o Fred falou, e, de novo, tokenizar. Então, lá a prótese que sai lá da Johnson, da Balmer, etc., ela tem um token, ela vai percorrendo os distribuidores nacionais, o distribuidor regional, que seja o centro de distribuição, ela vai ser vendida para a operadora ou vai ser vendida para o hospital, mas no fim do dia o pagador ou vai ser a operadora ou vai ser o paciente. Só que se ela está tokenizada, eu deixo de multitributar. A gente está falando aqui de uma cadeia de tributação de 5, 6 vezes. Essa não é nem bitributação, é heptatributação. Antes, como o Fred falou, isso poderia ser uma zona cinzenta, né? Isso poderia, Paula, nós vamos mexer, quantas vezes eu e o Fred a gente discutiu essa tese, nós vamos mexer no queijo do governo. Com a reforma tributária, agora inverteu. A reforma permite o que acontece com o setor de saúde, ele não consegue operacionalizar isso. Então, quem começar a mexer com isso lá na frente, vai conseguir colocar a reforma em execução. Isto é, eu vou reduzir custos Saúde Brasil, sem mexer em nada de custos operacionais, ou de pessoas, ou de aporte de tecnologia. Então, as tendências de Health Fintechs agora no setor, elas vão ser realmente disruptivas, Mário. Elas vão trazer soluções
muito fora da caixa, diferente do que a gente escuta o povo falar o tempo todo a mesma coisa de tá aumentando a idade da população, o desperdício, aí agora a fraude, né, com o reembolso virou a bola da vez, virou literalmente o demônio da história. Quando a gente vai ver os números não batem, né, não são o grande sangramento que está causando a quebradeira. Então, a gente precisa trazer soluções mais reais e mudar um pouco o mindset, porque as pessoas que criaram o problema, né, não estou culpando, não vão ser as pessoas que vão solucionar o problema. Então, trazer hoje expertise de outras áreas e ver como que o setor financeiro se tornou referência mundial, né, porque nós somos, então não dá para dizer que o Brasil não tem tecnologia, não tem recurso e não tem pessoas para fazer isso, sendo que a gente dá o exemplo em meio de pagamento com Pix, e vai dar o exemplo agora em blockchain, em plataformas literalmente de stablecoins para o mundo com DREX. Então, não tem desculpa para não fazer na saúde. Né? Todos os executivos que estão ouvindo aí, quer dizer, a gente tem toda a receita dentro de casa, toda a receita não, todos os ingredientes, agora é simplesmente saber fazer boas receitas que vão gerar grandes pratos. Então, para mim, as duas tendências desse setor estão aí. Tanto na questão da glosa, que pode ser totalmente remodelada com um smart contract, quanto no quesito do ciclo de receita, do billing, que a gente pode tirar uma série de tributações da mesa que a reforma já permite, reduzir custo Brasil, sem mexer em muitos stakeholders, em pecinhas que a galera fala, mas no fim do dia, as operações, o Daniel pode estar vendo, estão super enxutas. Né, o desperdício em pessoas, essas coisas, elas estão super enxutas. A pegar a eficiência nesse sentido da Redditor, que já conseguiu estrangular o máximo que pode, questão de supply chain, de compras, de pessoas, de ter concentrado o setor, né, de ter colocado um volume, comprado vários hospitais. Então, você vê, a eficiência eles conseguiram em todos esses níveis. Agora vai ter que começar a vir eficiência de outros caminhos. Não sei se os meninos querem me completar, mas são os 3 pontos que eu vejo de tendência forte para a Health Fintech. E que a gente vai com certeza investir, Mário. Eu acho que essa eu volto para a pista para empreender na metade do ano que vem, quando o Drex realmente for liberado para as instituições financeiras, eu vou querer brincar. Sensacional, muito legal. Daniel, Fred, tem alguma consideração aí final, antes da gente encerrar aqui o painel? Não, eu acredito que faço das palavras do Daniel e da Paula as minhas também. Eu acho que uma coisa muito legal assim, nessa visão de futuro é aquela fala, né, do Anderson novamente, né, que a maior empresa do mundo vai ser na área da saúde. E a resposta para isso está em como você conseguir abstrair mais valor de uma cadeia que é tão essencial para todos os humanos que estão no planeta. Né? Então, essa figura do pavidor, né, que seria o pagador, mais o provider, né, mais o prestador na mesma empresa, e como isso se alimenta, né, da noção de marketplace, da noção de você conseguir navegar as pessoas em diversas ofertas, compor cross-sell, né, aumentar o LTV. Essa é uma visão muito pertinente para a área da saúde, mais do que uma maneira de ajudar as pessoas, é uma oportunidade financeira muito grande. Exatamente por ser mais difícil, que eu acho que é legal, porque não é qualquer... Tem muito atrito, tem muita barreira de entrada. O que a Paula tá fazendo na Flip, o que o Daniel tá fazendo na Finex, eles veem o quão difícil é entrar dentro da área da saúde, né? Então, acredito que isso também abre muita oportunidade para quem quiser fazer um trabalho muito sério, e agora com ferramentas que vão ser inflexíveis, né? E toda vez que a gente tem ferramentas que são pontos de inflexão, a gente também tem muita abertura para construir novos negócios. Então, fiquem atentos aí, né? Daniel, alguma palavrinha final aí? Para contribuir aqui, eu acho que a gente falou de bastante coisa complexa aí, né? Palavras diferentes que o pessoal não entende, mas que depois, tecnicamente, a gente sabe que dá para fazer, tecnologia está mais simples e é possível fazer. Acho que talvez o ponto aqui tem que fazer alguma coisa, né? A gente precisa testar novos modelos. Eu acho que as evoluções que a gente vê na prática, e a gente tem feito muito isso, né? A gente tem um bom volume transacional, bastante flexibilidade, né? de solução, tecnologia, fazer as coisas de forma incremental, né? Talvez começar pequeno, pegar esses 3 exemplos da Paula, do Fred, fazer uma coisa, faz em conjunto,
testa, pega um lado, pega o outro, não ter medo de errar, né, e ter a premissa que vai dar algum probleminha. É difícil isso na saúde, pela característica, né, a essência de cuidar de paciente, que a gente não pode errar, mas para esse tipo de situação, né, gestão, administração, transações, acho que não tem outro caminho se a gente não desenvolver e implementar as coisas de forma incremental, né, se permitir errar, fazer em conjunto, abrir o coração e falar, pô, vai dar problema, mas a gente precisa confiar um no outro aqui para a gente poder implementar soluções, né? E fazer isso de forma incremental me parece que é o que está fazendo sentido, é o que está funcionando, porque mudanças muito disruptivas em setores bem complexos como saúde é difícil, não dá para sair do 0% do dia para a noite, a gente tem que fazer isso de forma incremental, né? Então estabelece um dado unificado, compartilhado entre as partes, coloca algoritmo e você vai avançando. Talvez o que a gente possa aqui trazer para as pessoas, a gente não tem tempo para detalhar tudo, mas a gente está fazendo, muita gente está desenvolvendo muita coisa. É que é desafiador e talvez diminuir o escopo e começar pequeno e incrementando pode fazer sentido. E não tem outra saída, né? No final a gente cuida, transação, saúde, mas ela vira dinheiro de alguma forma, né? O setor público paga uma parte, o setor privado paga outra, mas no final a gente está falando de 10% do PIB, né? Então, assim, a gente vai precisar achar algum caminho de fazer essa conexão e resolver esse problema, porque só vai aumentar a população, só vai envelhecer, a gente precisa achar caminhos de eficiência, né, econômica nessas transações, né? Acho que fica aqui para a gente, para todo mundo ajudar a pensar. Ninguém aqui tem solução perfeita, a gente precisa de ajuda, 4, 6, 8, 10 mãos aí para achar os caminhos, né? Show de Você bola. usou a palavra certa, eficiência econômica. O povo só está falando em eficiência operacional, eficiência assistencial, desfecho, sendo que o maior desperdício do setor de saúde está na eficiência econômica. É o maior. É maior que a ineficiência assistencial, é a ineficiência econômica. Maravilha. Então, acho que com essas palavras aí, vamos ter que encerrar o painel, né? Agradecer a todos os empreendedores aqui que falaram muito bem, né? Obrigado, né, por esse painel maravilhoso e, enfim, vamos continuar aí a programação, né? E fiquem à vontade aí para nos mandar e-mails, mensagens, né? Perguntas que fiquem aí no ar, né? Que a gente não conseguiu responder pela escassez do tempo. Eu acho que daria muito ainda conteúdo para desenvolver aqui, mas infelizmente temos que encerrar o painel. Obrigado a todos e até a próxima, né?